O nosso nono ano apresenta Umbrella Cast. Olá a todos, a gente está aqui para apresentar o nosso quinto Umbrella Cast, que é o podcast que é produzido pelos alunos do nono ano. Meu nome é Marina e esse é o Miguel, e hoje a gente está aqui com a Janaína Xavier, que é jornalista esportiva, que começou sua carreira na RPC e mais tarde ela foi cobrir diversos programas do Sport TV. Ela também cobriu a Copa Americana de 2007, a Copa do Mundo de 2002, as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2018. Atualmente ela não está mais fazendo isso, mas agora ela tem a própria empresa JX Comunicações. Isso. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada, Marina e Miguel. Obrigada pelo convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente por ser a Umbrella que conquistou o coração da minha família também. Sim. Minha pequenininha está aqui, muito feliz, e eu mais ainda de estar aqui com vocês. Estou super à disposição. Muito obrigada por ter vindo, Janaína. Imagina. Janaína, como primeira pergunta, eu queria perguntar como é que foi esse início da sua carreira na Globo e o que inspirou você a seguir esse caminho? Então, eu contei aqui para vocês um pouquinho, no bastidor, que eu queria muito trabalhar com televisão. Eu morava no interior do Paraná, nasci em Toledo, e lá eu ficava assistindo TV e me imaginava lá dentro. Aí vim para cá para estudar, fazer o terceirão, vim para Curitiba, e aí eu fui entendendo que talvez para eu realizar esse meu sonho de criança, eu pudesse fazer jornalismo, que talvez fosse o caminho mais curto para eu poder entrar na televisão. E era só isso realmente que eu sabia que eu queria. Fiz vestibular, direito fiz também, porque meu pai fez uma pressão. E jornalismo, passei nas duas, aí piorou a minha situação, porque ele queria que eu fizesse as duas, mas consegui convencer e fiz só jornalismo. E no segundo ano, meu pai também me apresentou para um amigo dele, que aqui em Curitiba, na CNT, tinha um programa esportivo. E ele me chamou para fazer estágio lá. E foi assim que começou a minha carreira no jornalismo esportivo. Fiquei lá até me formar, quando eu me formei, que aí sim eu fui contratada pela RPC. Foi mais ou menos assim que tudo começou. Aí sim, né? Aí fui para São Paulo, para Globo, aí depois me casei, fui para o Rio. Daí teve toda essa carreira. Aí fui construindo a minha carreira e fiquei lá até 2021. Aí cobri 18 a Copa da Rússia, cobri 14 a Copa do Brasil e hoje realmente resolvi dar uma acalmada porque garanto para vocês, vida de jornalista é suada, viu? E qual foi o momento mais desafiador da sua carreira como jornalista e como é que você passou por isso? Foram muitos, né? Tem momentos desafiadores que são desafios muito bons, Sim. como você se preparar para estar numa Copa do Mundo. Que dá experiência, né? Exato, encarar e viver a experiência que você sonhou, e isso é muito legal. Mas tem coberturas muito difíceis também. Assim, por exemplo, a queda do avião da Chapecoense, eu fiz a cobertura. Mais recentemente, acho que 2019, se eu não me engano, um incêndio no Ninho do Urubu. Então, que morreram crianças. Então, isso tudo é pra gente estar ali vendo a história acontecer, pesado. vendo a tragédia acontecer e ter que ser profissional e informar, não é fácil. Mas tem os dois lados de desafios. Tem desafios muito bons e até os difíceis, talvez até eles sejam os que mais te façam crescer. Sim. Janaína, eu queria perguntar quais são as principais diferenças entre você trabalhar como jornal na TV ou trabalhar em outros meios de comunicação, notícia, como impresso ou online? Especialmente a forma de você comunicar. A TV é uma comunicação mais rápida. Você trabalha, óbvio, com imagem. Então, para você fazer TV, você tem que ter a imagem. Por exemplo, um repórter que tenha a habilidade de receber essas imagens e construir um bom texto. Então, um texto para a TV é um texto diferente, por exemplo, do impresso, que você pode mergulhar muito mais na história, porque você não precisa necessariamente da imagem. Você tem uma foto lá e está tudo certo, então você consegue construir um texto mais detalhado, talvez. Então, é muito a linguagem mesmo. E hoje em dia a gente tem a linguagem dos sites, que é uma linguagem também de aceleração máxima, assim, porque eles hoje são quem dão os chamados furos, sites que acabam dando tudo ali na hora. Antigamente era um telejornal, você esperava acontecer o Jornal Nacional, o Globo Esporte, para você assistir
o que aconteceu de importante. Hoje em dia, não. Aconteceu, imediatamente está no Vai sair na site internet. e aquela atualização em tempo real. Então, são linguagens completamente diferentes. Será que você tem alguma história interessante, engraçada, que aconteceu nos bastidores? Nossa, gente, tem tanta. Engraçada. Ah, assim, gente, eu já tomei bolada em jogo. Meu Deus! Eu já caí no campo indo pegar o jogador que estava saindo. Eu já tive crise de tosse no ar. Que mais, gente? Deixa eu pensar aqui. Nossa, são Já me deu branco na hora São de fazer diversos entrevista. fatos, né, que podem ali. Já me deu branco na hora de fazer entrevistas, tá ali com o microfone, aí você tá prestando atenção no que o cara tá falando. Aí você só, porque assim, raramente eu tava com um roteiro, assim, geralmente Sim. é uma coisa ali na hora acontecendo. Aí te dá branco, você não sabe o que vai perguntar. Tudo isso no começo, aí você vai aprendendo, vai desenvolvendo métodos para conseguir escapar dessas situações. Mas, poxa, tem muita. Ih, eu já tomei um tapa na cara de torcedor numa Nossa! matéria. Já. É bastante coisa. São muitas coisas que podem interferir no trabalho mesmo. Tem que se manter 100% focada. Nossa. Ainda mais quando você está exposto na rua, né? Repórter, por exemplo, Tem muita que coisa tá que ali na interfere. linha, que a gente fala linha de tiro, é quem mais sente essa interferência o tempo inteiro. Então você tem que se manter o tempo todo frio e eventualmente saber o método de sair da situação. Sim. Janane, uma curiosidade que eu tenho, você poderia falar um pouquinho como é que é o processo de pesquisa e preparação para suas notícias, reportagens? Poderia. Vamos lá. Vamos falar então de por exemplo, eu trabalhei muito em transmissão de jogo de futebol, né, que é um evento ao vivo, que é o filé mignon. É que todo mundo que trabalha com futebol quer fazer. Ou um grande evento, Copa, Olimpíada, Mundiais, ou transmissão do jogo lá do Fla-Flu no Maracanã, sabe? O jogo da Copa do Brasil, o jogo da Libertadores. Então, quando você vai fazer um jogo, o repórter, vou sempre falar da posição que eu ocupava. Você tem que estudar demais antes. Você passa assim, o jogo começa às 9 da noite, 1 da tarde você está em casa sentado, vendo todas as notícias. Eventualmente você não conhece outro time, porque se é um jogo, por exemplo, de Libertadores, Flamengo e Bolívar. Da Como é onde? que eu vou saber do Bolívar? E tem que saber. Então você tem que sair pesquisando os sites do país. Entendendo, aí você vai construindo amizades com jornalistas do país, passa mensagem, conversa e tal, estuda, faz um roteirão, porque o repórter, ele tá muito exposto lá embaixo, e dependendo do narrador, ele te chama e te aciona o tempo inteiro. E se você não estudou, e não é estudou assim, deixa eu procurar aqui a informação, não, se você não absorveu tudo aquilo, lascou. Então o processo é estudo. E a experiência vem com o tempo. A forma de você fazer a melhor transmissão, saber quando você vai fazer uma interferência, vai chamar o narrador, em que momento você tem que ter sensibilidade, em que momento você vai abordar o jogador, o treinador, de que forma, se ele está ganhando, se ele está perdendo, sabe? Então é uma construção que leva um tempo de carreira. Mas basicamente, não só para uma transmissão, para qualquer situação de um jornalista. A não ser que seja uma coisa que vai acontecer aqui na esquina agora e a gente tem que chegar lá ainda para descobrir o que é. É estudo. E Chegar preparado, né? informação. É diferente, né? Que no jogo você já tem você já sabe o que vai acontecer, mas às vezes pode dar um assalto, uma explosão, um incêndio, você não sabe o que aconteceu, já tem que ir direto, já tem que ir pensando. E não, na verdade, assim, o jogo você acha que sabe o que vai acontecer. Então, você tem que ir preparado, pelo menos com o histórico daquele time, do adversário, quem são os principais jogadores, conhecer essas figuras, o histórico da temporada. Mas, no jogo, você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. Então, eu já vi treinador infartando, entendeu? Aí, como é que você lida com uma situação dessas? Né? Aí muda todo o teu roteiro, sabe? Aí você tem que ter a frieza ali para deixar a bola de lado e já vi jogador quebrando a perna, coisas bem sérias. Sim. Já vi invasão de campo, tipo, campo virando praça de guerra. E aí você tem que, além de se defender,
reportar. Apresentar aquilo, né? Então, são muitos aspectos que vão Depende de muita coisa, construindo como é que vai aquele momento, sabe? Mas você tem que trabalhar com improviso o tempo inteiro. Só que você improvisa tendo conhecimento, tendo informação. Para isso, você tem que estudar. Então, às vezes, assim, quando eu era apresentadora, eu apresentava um jornal de manhã, ao vivo, era o primeiro jornal do dia. Pensa, eu acordava super cedo, 5:30 da manhã, às vezes eu estava na TV já. Só que na noite seguinte tinha rodada. Então, eu tinha que assistir a rodada. Senão, como é que eu ia fazer um programa de 2 horas, se eu não vi nada? Então, é isso, estudar é isso, sabe? É você estar o tempo todo buscando aquilo que você vai deixar a tua capacidade realmente sólida para, nesse caso, comandar um telejornal. Porque, e aí o quê? Você nem dorme direito, né? Rodada acaba meia-noite, meia-noite e meia. Você vai pra cama, no 5 dia seguinte horas já tem toca o o jornal de despertador, novo. você tem que ir. E assim vai, porque tem rodada quase todo dia já, né? Hoje em dia. E na sua opinião, quais são as habilidades cruciais, né, as habilidades essenciais que alguém tem que ter para ter sucesso na carreira de jornalismo? Eu acho que o legal é que jornalismo você não precisa, por exemplo, ser uma pessoa extremamente comunicativa, porque você pode ser jornalista, mas ser editor dentro da redação, e aí você não está ali exposto, tendo que falar diretamente com as fontes. Mas quem quer estar na linha de frente, quem quer ser um repórter, um apresentador, um comentarista, até especialmente um produtor, tem que desenvolver a habilidade de ser uma pessoa que sabe se comunicar, não só para falar para a câmera, mas para abordar os seus entrevistados, também, as suas fontes, para conquistar a confiança dessas pessoas. Você tem que ler muito, muito, muito. Parece, a gente escuta isso desde sempre, né? Eu escutava de criança já, estou aqui falando para vocês. Adolescentes, leitura de não só do nicho ali que você está cobrindo, mas de tudo, porque isso enriquece o teu vocabulário. Você consegue encontrar os atalhos para entrar e sair de situações. Sim. Escrever. A leitura vai aprimorar a tua escrita. E se inspirar nos bons. Eu acho que você buscar boas referências para descobrir o teu jeito de fazer, sabe? Acho que não tem muito segredo, é basicamente isso. A gente está falando de comunicação, e nesse caso, comunicação falada, comunicação escrita e tem também toda uma comunicação não verbal que quem está exposto na TV precisa desenvolver. Leonida, eu queria perguntar como é que é o relacionamento entre os jornalistas e a direção editorial num lugar como a Globo, assim, que é uma rede nacional grande, assim? É assim, cada jornal tem a sua equipe. Então, eu tinha, por exemplo, uma editora-chefe do Sport TV News. Toda a linha editorial do programa é definida por ela. Ela é responsável. Aí, óbvio, ela tem o chefe dela. Se ela fizer alguma coisa errada ali, ou tomar alguma decisão que não agrade ao chefe dela, ela responde para ele. Mas quando você tem essa pessoa, essa figura, que é a figura que é a responsável pela equipe do jornal, então é ela que define qual o roteiro do jornal, é ela que define a forma como a gente vai abordar cada tema, o tempo que cada tema merece, quem vai editar o quê. Enfim, acaba que a equipe trabalhando muito junto, acaba ficando muito alinhada e isso já vai virando algo muito natural. Mas a linha editorial é sempre definida, óbvio, pela cabeça do jornalismo em si, a cabeça da redação, que acaba transmitindo isso para os editores-chefes. Então, o Sport TV News tem um editor-chefe, o Redação, o Sport TV tem um editor-chefe, o Seleção, o Troca de Passe, cada um tem essa figura. E essa figura é que define a forma como o programa vai pro ar. E nem tudo eles conseguem controlar, né? Especialmente o programa que tem, além de apresentador, um monte de comentarista ali.
É muita difícil coisa pra ter na controlar cabeça. tudo, mas basicamente é assim que funciona. Como que você vê o jornalismo na televisão, principalmente nesse momento que a gente está, né? Que tem muito foco nas mídias sociais, na internet, como você falou, as informações na internet saem muito rápido. Como eu sou de um tempinho já atrás, no início dessa transformação tecnológica, assim, e a velocidade que a notícia passou a chegar para o espectador ou para o leitor, enfim, era um pouco assustador até, porque Eram tempos muito diferentes, né? eu aprendi que antes de você botar uma notícia no ar, você tinha que receber a notícia, checar a notícia, aí checar com a outra pessoa a notícia com a outra fonte. Deu 30 checks, certeza, bota no ar. Hoje não, hoje isso virou uma loucura por quem vai dar primeiro, que a gente vê muita coisa Errada, né? Mal contada, São pela instantâneas metade. coisas, né? Exato, e aí você, assim, acaba que todo mundo, inclusive quem faz com responsabilidade, acaba entrando no mesmo bolo. Assim. Uhum. Então, eu penso que mudou bastante a forma de você informar. O lado bom é que é tudo muito mais rápido. Sim, Você, mas pode ter mas muita isso qualidade, né? Exato. Mais fácil de comunicar. E comunicar errado. A notícia também. vem pra vocês, toda que vocês preparam, vocês têm um tempo ali, e daí com essa mudança de, nossa... Com a facilidade aquela hoje de você pessoa. estar ao vivo, já há algum tempo isso acontece, porque antigamente você não tinha essa coisa de rato ao vivo em qualquer lugar. Hoje você pega o telefone, o cara lá do controle da TV te liga, você bota um fone e entra no ar. Antigamente não era assim. Então, existia mais dificuldade também. Hoje, com essa facilidade, você entra no ar de qualquer lugar. O que é muito bom, você está ali no local da notícia. Mas o que às vezes também é um pouco irresponsável, porque você ainda não tem a notícia 100% completo. para dar, sabe? Vou te dar um exemplo. Quando aconteceu o incêndio no Ninho do Urubu, o meu programa era o primeiro do dia da casa, né? Eu estava no camarim me arrumando, estava passando o Bom Dia Rio e a gente viu o helicóptero da Globo passando e eles falaram, um incêndio aqui, CT do Flamengo. E imediatamente a minha editora-chefe me ligou e falou assim, fica pronta que você vai pro estúdio. Vamos lá, eu tinha um roteiro, igual vocês aqui, tinha um roteiro pronto, eu tinha um jornal pronto. Naquela hora, tudo isso aqui tirou isso aqui, ó. Joga no lixo, Muda tudo e... vai pro estúdio 1 hora antes, sozinha, Nossa, 1 hora antes. com imagens do Globocop. E se vira. Pensa. Aí você depende de um editor-chefe que fala com você extremamente competente, nem todos são. Alguns são muito afobados, deixam o apresentador muito Você ansioso. fica dependendo da outra pessoa, né? Você não tem informação. Naquele dia, a gente sabia que tinha tido um incêndio no Ninho do Urubu, que era no alojamento da base, e que tinham crianças lá dentro. Aí chegava assim, morreram 10 crianças. Os seguranças morreram também. Fala que a gente ainda não tem certeza, mas a gente acha que... Eu fiquei 40 minutos no ar, sozinha, com a imagem do Globocop. Até chegar um comentarista no horário normal, que era o programa, porque eu entrei 1 hora antes, para também me ajudar ali a ficar no achismo. E aos poucos, claro, aí as informações vão chegando, aí o repórter chega lá, aí você começa a botar a casa em ordem. Mas Deve ser desesperador. é complicado, é complicado. Assim, vou te falar, você só aprende fazendo e com muito tempo de carreira. É uma missão, viu? Jornalismo é uma profissão, assim, que quem escolhe tem que entender que é uma missão, que você não é jornalista só ali quando você entra, bate o cartão para cumprir teu horário. Você é jornalista o tempo inteiro. Entendeu? E que se acontecer alguma coisa, Tem que estar lá. isso, rasga e se vira. E você tem que se virar com responsabilidade. Sim. Helena, falando aqui nesse momento lá que você falou que foi muito emocionante pra você, eu queria perguntar também, você tem algum outro momento mais
memorável, emocionante também na sua carreira que você teve? Memorável bom ou memorável ruim? Você escolhe. Tem os dois polos, né? Tem os dois. Pra mim, assim, as duas Copas pra mim foram muito especiais. A do Brasil, por ter tido o privilégio de ser uma das poucas mulheres a cobrir a seleção brasileira, anfitriã de uma Copa. Não sei quando isso vai acontecer de novo. Então, pra mim, realmente foi especial demais. Pena aquele 7-1. Acho que vocês não lembram, né? Mas é piada hoje em dia. Tava lá. Mas foi assim, pra mim foi uma grande realização. E aí depois poder fazer a Copa da Rússia lá na Rússia, aí como apresentadora. Então eu vivi as duas Copas com muita experiência, porque a Copa chegou pra mim na minha vida mais tarde. Eu digo já mais velha, e que bom, porque eu consegui olhar para aquele grande evento com um olhar muito mais preparado, profissional, mais maduro, exato. E fazer duas Copas de formas diferentes, uma ancorando, uma reportando, uma sendo anfitriã. Então, o olhar deve para ser muito mim as Copas, né? foram assim, putz, não falta mais nada, sabe? Ou assim, nem peço mais nada. Tá bom, assim, para mim, tá tudo assim, obrigada. E os momentos tristes, acho que foram especialmente, eu já citei o Ninho do Urubu aqui. O Ninho do Urubu eu fiquei no ar naquele dia, eu fiquei no ar acho que 2h30. Eu saí com uma contratura muscular na perna. Eu fiquei uma semana com dor, tendo que fazer gelo, tomando anti-inflamatório, eu fiz uma contratura de tensão. Mas a morte de amigos no voo da Chapecoense e ter que reportar não, eu apresentava já na época. E descobri isso ali, né, sabe? Chegando as informações, descobri que eu tinha jornalistas amigos lá dentro. Além de todo um time, né, que já é muito chocante. Não foi nem aviso formal, né? Foi mais uma notícia mesmo. Exato. Você ali no meio tendo que reportar tudo e ainda com essas notícias chegando, ter que processar bem tudo junto. Difícil. E ainda se manter profissional é muita coisa. Não, naquele dia eu chorei. Porque foi muito difícil. E mais recentemente, um pouco assim, durante a pandemia, que eu tive que dar a notícia da morte de um colega, apresentador, que era muito querido, amigo nosso, sabe? Então, e assim, o meu jornal estava acabando, a gente já meio que sabia que podia acontecer, mas aí chegou e caiu no meu colo. E aí não era mais uma notícia de morte, era a notícia da morte de um amigo meu. Então aquilo pra mim foi desafiador. Você conseguir se manter profissional. É difícil. E aproveitando isso daí, eu queria perguntar como é que você lidou, né, com essa pressão que te acompanhou a carreira inteira, com certeza, com o estresse que tem no seu trabalho. Você se acostuma, sabe? Jornalista é o que eu te falei, é uma missão, porque assim, vamos lá, meu pai é médico, né? Ele falava assim, nossa, eu não achava que alguém trabalhasse mais que médico, ainda mais pediatra, que dá plantão fim de semana, nascendo criança, mas ele viu que eu estava sempre ausente, não conseguia estar nos eventos da família, porque a gente trabalha muito, especialmente no início, né? Que eles arrancam o couro da gente mesmo. Trabalhava muito, fim de semana, feriado, direto. Às vezes ficava 3, 4 semanas sem folga. Então é uma pressão emocional também, física, sabe? Mas você é jovem, você vai dando conta, você vai fazendo. E aí quando você começa a se deparar também com umas situações negativas, você faz esporte, você acha que vai fazer só jogo, né? Só treino, coisa legal, ou jogo de vôlei. Aí começam a aparecer coisas. Eu cobri também a prisão e o julgamento do goleiro Bruno. Só que 3 meses antes eu estava entrevistando ele, herói do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Então, e aí num dia desse eu volto para casa mal, chorando, sabe? Porque são histórias muito pesadas. Então, quando você vai escolher também para que caminho você vai no jornalismo, você tem que entender que muito daquilo você carrega com você. Tem que estar com a terapia em dia e aprendendo com a maturidade a tomar cada vez mais distância, porque no esporte
acontece menos. Separar, né, o que você apresenta, Mas o que quem é faz seu. geral, tal, nossa, é complicado. Você se depara com tudo de mais absurdo, porque hoje em dia, vamos lá, você liga o jornal, liga o site, é só notícia ruim, né? Então, assim, Exato. quem cobre a notícia são os repórteres, os jornalistas, os editores, e aí é muito pesado. Helena, eu queria perguntar quais são suas perspectivas, né, sobre o futuro do jornalismo, da mídia, com tanta tendência atual mudando assim? A gente vive um momento no Brasil que a profissão está bem desmoralizada. Muito consequência dessa polarização toda que vem de alguns anos para cá. Infelizmente, a política interfere diretamente no comportamento das empresas, porque no fim tudo é dinheiro, tudo é interesse. O que mais dá, Então, espectador é melhor. É o que você falou agora, muita notícia ruim, né? Porque o povo quer ver desastre, porque dá bastante espectador, dá bastante dinheiro daí também. Também, nos sites, dá bastante clique e tal. Mas essas relações que se criaram muito fortes, assim, das empresas de comunicação com os governos, e aí eles vão dançando conforme a música, sabe? Isso acabou contaminando um pouco Dando uma o impressão jornalismo. errada. E aí a gente chegou num ponto, eu tô falando a gente, inclusive que eu já não conseguia mais acreditar em muitas coisas que eu ouvia, de colegas, inclusive, no ar. Então, acho que a gente vive um momento meio de desconfiança ainda. Perturbado, né? E não sei se vai mudar, sabia? Eu não sei se vai mudar, porque pode mudar o governo e pode mudar o comportamento de novo. Então, é isso, você vai Tendo que se dançando adaptar conforme junto, né? o dinheiro que é. Será que você poderia compartilhar alguma dica, algum conselho para os jovens que desejam seguir essa carreira no futuro, né? Posso. Eu vou começar, vou lançar agora em novembro um curso só sobre jornalismo esportivo, um curso online. Eu e uma amiga jornalista também, e quando a gente abre o curso, a gente fala o seguinte: olha, se você acha que jornalismo, especialmente o esportivo, é um parque de diversões, nem queira fazer jornalismo esportivo. Porque tem muito menino, por exemplo, que cresce sonhando: você é o comentarista, eu quero ser comentarista. Vou chegar lá, né? Vou fazer o quê? Vou só me divertir na vida e vou ganhar dinheiro. Não é sobre isso. Ou vou estar no campo todo fim de semana com o Neymar. Também não é assim. A vida do jornalista esportivo é assim: é você ter que estudar muito, ganhar pouco, porque a imensa maioria é mal remunerada, não é uma profissão com remuneração ok. E você tem que conhecer tudo é tudo, todos os times, de todos os países, de todos os campeonatos, de todos os esportes, todas as regras, falar sobre o Mundial, falar sobre a Libertadores, e tudo ao mesmo tempo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, é uma carga de muito informação pesada, muito alta. E para você atingir o nível top, que é o que todo mundo quer, você quer ser um jornalista, você quer ser um jornalista reconhecido, você quer ir para a cobertura da Copa, você quer estar na final da Libertadores, você tem que administrar tudo isso. Ou você mergulha nisso, ou você vai ser mais um na multidão, beleza, sabe? Mas para se destacar e, quem sabe, conseguir ser bem remunerado, você tem que ser diferente. E ser diferente é ser muito bom em tudo que envolve o esporte mundial. muita conhecer coisa. tudo de tudo. Então é isso, a dica é essa. Tenha certeza que você quer trabalhar muito, dá muito plantão, ganhar pouco, especialmente no início da tua carreira. Mas, por outro lado, se é o que você quer, foi o que eu falei, é missão, e certamente, mesmo com todos os perrengues, você também vai ter muita satisfação pessoal.
Uma última pergunta aqui que eu queria fazer é como você se sente assim trabalhando com mais homem do que mulher assim? Você já foi uma vez diminuída assim no seu trabalho? Uma vez? Mudou isso, né? Hoje eu comecei, vamos lá. Quando eu comecei aquele estágio que eu falei lá na faculdade, eu tô falando de 1996. É muito tempo atrás. Sim. Quando, inclusive, a realidade do futebol não era tão profissional, sabe? Então, assim, não existiam salas de entrevistas, as salas de coletiva. Então, você entrevistar, por exemplo, um atleta depois do jogo, os jornalistas entravam no vestiário. E eu, naquela época, mulher, eu e mais uma ou duas, não. Eu ficava na porta implorando para alguém entrar. Especialmente os homens, time, comissão técnica, eles não tinham o hábito de conviver com mulheres ali. E isso intimidava um pouco a gente também. Assim porque como era uma coisa nova pra vocês, também intimidava, era pra porque você vai na minha época, treinador era o quê? Era Leão, Felipão, Luxemburgo e por aí vai, só casca grossa, assim. Aí eu já tomei muito toco na minha vida deles no início, mas aprendi muito com isso também. Óbvio que lá atrás tinha o jogador deslumbrado, mandava bilhetinho para querer encontrar, sabe? Porque, mas aí você vai se posicionando, tá, o tempo vai passando, as coisas também foram ficando mais normais. Outras mulheres chegaram e hoje eu vejo cada vez mais mulheres. Sim. Agora a gente tem narradora, a gente já tem comentarista, olha que bom. É tudo uma transformação, o hábito. No início, quando eu, menina, estava lá no Globo Esporte, homem olhava e falava, eles acostumaram. Hoje é com a narradora que eles torcem o nariz, né? Mas isso também é uma construção cultural, porque não fazia parte até pouco tempo atrás. Então, já passei por várias dessas, mas acredito que consegui também dar uma desbravada aí, tá, sabe? Limpar o mato. Sim. Abrir um caminho para que as que vieram atrás se sentissem um pouco mais seguras. Acho que esse talvez tenha sido o meu papel e de algumas outras mulheres que entraram comigo naquela mesma década. Então, muito obrigada por compartilhar aqui um pouco da sua carreira com a gente, um pouco do jornalismo na sua cabeça, como que funciona. Muito obrigada por ter comparecido. Obrigada, Marina. Obrigada. Muito sucesso para vocês. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Que vocês construam uma carreira, seja ela qual for, de satisfação. Escolham o que vocês tenham certeza que vão ser felizes. E aí sim vocês certamente vão ter sucesso, vai ser consequência disso, tá bom? Então, muito obrigada. Manda um beijo para todo mundo. E muito obrigada a vocês por terem assistido. Obrigada, gente. Um beijo. Umbrella Cast.